Podcast da Lespe de hoje recebe o deputado Barros Munhoz, do PSDB. Ele que eu vou até pegar aqui a colinha para ler toda essa biografia. Então, eleito pela primeira vez aqui para a Lespe em 1986. Antes disso, já tinha sido prefeito de Itapira. Está no 7º mandato aqui na Lespe, mas não foram consecutivos, porque nesse meio de tempo, né, entre uns mandatos e outros, foi prefeito de Itapira por 2 vezes, também ministro da Agricultura, secretário da Agricultura e subprefeito de Santo Amaro. Perfeito. Esqueci alguma coisa, deputado? Não. Só candidatura a governador. É verdade, esqueci. 1994. A gente ainda falou antes. Isso mesmo. Verdade. A gente ainda falou antes de gravar, mas acabei esquecendo aqui porque eu não li a colinha até o final. Pois não. Bom, deputado, já começo aqui agradecendo a sua presença nos nossos novos estúdios, nesse podcast da Lespe que está repaginado agora. Deputado, já começando aqui a conversar sobre as discussões que a gente teve nesse início de legislatura da 20ª. A gente teve a aprovação do reajuste de policiais, salário mínimo paulista, avanço no trem intercidades, também teve a discussão aí recente da LDO. Como que o senhor avalia essas discussões que foram feitas nesse início de legislatura? Olha, eu acho que essa legislatura começou bem. E bem melhor do que a anterior. Contrariando Ulisses Guimarães. Eu sempre falo isso, que essa frase do Ulisses era meio profética. Quer conhecer uma legislatura melhor? Vem aqui na seguinte. Desculpa que eu estou um pouco rouco. Mas essa daqui eu acho que vai ser melhor que a anterior. Não na qualidade de deputados. A anterior também era boa. A atual é boa, a anterior também era boa. Mas na discussão, nos temas, enfim... Eu acho que a legislatura passada foi pobre naquilo que é importante para o legislativo e foi rica naquilo que não devia acontecer no legislativo. Eu acho que começou melhor essa legislatura. E estou muito confiante no presidente André. O André veio com vontade, está comandando bem a casa e tem ideias, tem programas, tem projetos. E aqui esse podcast é um exemplo. Eu acho que é impressionante. Eu ficava muito triste de ver a divulgação, a comunicação da Assembleia, por exemplo, de Minas Gerais, e a nossa muito aquém, muito aquém. Isso é fundamental aproximar o trabalho legislativo da população. Você sabe que a gente fica meio escondido. É muito comum eu chegar na minha cidade, Itapira, e a gente perguntar como é que vai Brasília. Eu falo, eu não sei como é que vai Brasília. Eu trabalho em São Paulo, eu sou deputado estadual, né? Então, é muito comum isso, por falta de comunicação. Então, eu vejo com muito entusiasmo. E acho também que se faz necessária, novamente, uma reforma do nosso regimento. Nós precisamos dar dinamismo. Compara, por exemplo, a Assembleia de São Paulo com a Câmara Federal. A Câmara dá de 100-0. É lógico que lá existe uma estrutura infinitamente maior. Mas o dinamismo, nós aqui ficamos, às vezes, discutindo horas e horas a mesma coisa, os mesmos temas. Então, eu já tenho conversado com o presidente André e sinto nele a vontade de tornar mais moderno, mais adequado à realidade o nosso regimento. E com isso eu tenho certeza que ele vai fazer uma extraordinária gestão e nós vamos fazer um grande trabalho nessa legislatura. Bom, o senhor já foi até presidente aqui, né? E promoveu até mudanças no regimento. Promovi. Gostaria de ter feito mais, mas nem sempre você faz o que você deseja. E até mesmo não faz aquilo que você acredita que seja o certo. Você tem que compor. Né? Você tem aqui várias forças, várias correntes, vários pensamentos. Mas eu melhorei bastante. Imagine você que a discussão de um projeto em regime de urgência, eu não me lembro se eram 12 horas ou 18 horas, entendeu? Mas era um absurdo. E a capacidade de obstrução também, isso ainda é hoje, é muito grande. Você para uma sessão a todo minuto. Então você tem que dinamizar isso, tem que fazer a sessão ser agradável para quem está assistindo, inclusive. Aliás, transmitir sessões também é importante. Veja que isso funciona no âmbito federal e pode funcionar no âmbito estadual. Então, acho que há muito por fazer.
E eu tenho certeza que o presidente André vai fazer. Nesse sentido, até de dar mais dinamismo aqui para casa, quais mudanças, tem alguma sugestão já que o senhor tem? Quais são os principais pontos aqui que o senhor acredita que precisam realmente mudar para deixar a Assembleia mais moderna, né? Eu vou dar um ponto para você ter ideia do tamanho da barbaridade que existe ainda. É até chato eu falar isso, mas existe. Eu não consegui acabar, certo? Mas eu acho que agora está maduro para se acabar. Você, quando faz uma discussão numa comissão ou pronto para levar para votação, você tem o voto do relator sobre todo projeto. E você pode fazer um voto em separado. Então, vou dar um exemplo real que aconteceu, infelizmente, quando eu comandei a casa, acho que no meu segundo mandato de presidente, e acontece ainda com frequência. Vamos supor que você esteja discutindo as contas do governador ou você esteja discutindo o orçamento para o ano que vem. Aí você não concorda com o orçamento que o relator aprovou. Você faz um voto em separado e sabe quanto tempo você tem para falar? Quanto tempo você quiser. Então eu me lembro do deputado Rui Falcão, do PT, meu grande amigo, meu colega de faculdade, colega de classe da minha querida Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, turma de 1967. Eu não devia falar isso. Mas está tudo certo. Mas tudo bem. Né? A gente fica velho, o que vai fazer? Acontece. Mas o Rui, uma hora, ele fez não foi orçamento. Foi na aprovação da venda da Caixa Econômica Estadual. Ele fez um voto em separado. Sabe quantas horas ele leu? 17 horas. Nossa. Então, faz assim umas 300 páginas e fica lendo. Parece mentira que eu estou falando, né? Parece que não existe isso, não parece? Mas existe. Então, é evidente que isso precisa ser corrigido. Tem que ter um limite de leitura de pareceres, tanto a favor como os contrários que existam. E assim muitas outras coisas. Por exemplo, nas comissões, o membro efetivo tem 10 minutos para falar. Eu acho que é bastante razoável. O não efetivo tem 5 minutos. Eu acho que é um pouco demais. Porque já tem lá 9 ou 11 membros que foram escolhidos para isso, foram designados para isso. Então, os demais deputados devem ter acesso, mas o mais limitado possível, 2 minutos para cada um, no máximo 3. Estou te dando exemplos de como se dinamizar. O pedido de verificação de presença, que interrompe a sessão. Você tem, hoje, 6 horas de discussão para um projeto em regime de urgência poder entrar em votação. Então, você tem que ter 24 membros da casa presentes no plenário. Na Câmara Federal não é mais assim. Se a pessoa estiver no gabinete dele, ele aperta um botão, pronto, ele está presente. Aqui não, você tem que ter a presença física, entendeu? De 24 pessoas. Então, você faz um pedido de verificação de presença. Fica lendo a primeira chamada de votação. As pessoas que estão na casa ficam esperando a segunda. Então, nunca termina de ler na primeira, começa a segunda. Aí a pessoa vai esperando, está chegando no fim, o pessoal chega e dá presença. Ótimo, continua a sessão. Daqui 5 minutos, pede-se verificação de presença novamente. É outro tipo de trabalho. Então, isso tudo é o que a gente chama de obstrução. Quer dizer, não está contando o tempo de discussão. Então, isso vai prorrogando a votação, postergando a votação do projeto. Então, são exemplos bem evidentes do que evidentemente precisa ser modificado, a meu ver. Bom, agora no segundo semestre, né, a gente tem outros planos muito importantes, como outros projetos, né, muito importantes, como o plano plurianual, que deve chegar já agora em agosto, Perfeito. E ainda que deve ser feita a discussão da LOA. Qual a expectativa aí do senhor para essas discussões, tendo em vista até o que já foi discutido até esse momento, que foi debatido aqui? Eu acredito que o presidente André tem que fazer um esforço no seguinte sentido.
O plano plurianual é muito mal feito, a meu ver. O programa de governo para o ano seguinte também não leva em conta. A Assembleia de São Paulo faz há bastante tempo uma coisa fantástica. Eu participei muitas vezes, eu defendo isso. São comitivas de deputados que vão a todas as regiões do Estado ouvir as reivindicações. Mas isso não é levado em conta. Sabe quantos % das reivindicações trazidas são levadas em conta? Eu acredito que de 1% a 2%. É bem pouco mesmo. Então, eu acho que isso é uma riqueza, é um patrimônio. Devia ter uma interligação com o Executivo. E nós devíamos amadurecer isso. Dar mais importância a esse trabalho legislativo fantástico, que é realizado, mas que não tem consequência. É um exemplo do que eu falo que nós precisamos implantar na Assembleia e que podemos fazer isso no próximo semestre. Mas temos muita coisa a aprimorar, sem dúvida alguma. E esse é um trabalho permanente. Fala, por que o senhor não fez? Por que o outro presidente não fez? Cada um tentou a sua maneira, alguns fizeram, outros não conseguiram fazer. E é assim que a vida é em todos os sentidos. Você tem que caminhar permanentemente. Eu acho que a fase agora é essa, é de modernizar o funcionamento da Assembleia, tornar mais rápido. Não tem sentido no dia de hoje você ficar 6 horas, que dadas as obstruções, se transforma em 12, 15, 20 horas para poder colocar em votação um projeto. Bom, até pensando aqui nessa questão que o senhor falou desse início de legislatura, né, falando que não é que é uma legislatura melhor do que a passada, mas que tem trazido discussões mais elevadas. Mais elevadas, exatamente. Mais elevadas. Antes era muito bate-boca entre deputados. Era nesse ponto exatamente que eu ia entrar. Era muito bate-boca. Aliás, a Câmara Federal está dando um catastrófico exemplo disso, né? As comissões parlamentares de inquérito, né, descambaram totalmente. Elas são tudo, menos comissões parlamentares. Cada um fala o que bem entende. Esse negócio do camarada poder ir lá e poder ficar calado, isso é ridículo, isso é grotesco. Não tem parlamento no mundo que exista isso. Não pode ter. Ficar 8 horas... Me reservo o direito de ficar calado. Me reservo o direito de ficar calado. Isso é uma agressão ao povo brasileiro, minha gente. E aqui em São Paulo também nós precisamos modernizar a nossa Assembleia para que as coisas funcionem com mais eficiência, tanto nas comissões como no plenário, né? Então lá eu vejo com muita tristeza esse bate-boca, virou, me desculpa a força de expressão, a casa da Maria Joana, onde todo mundo briga, todo mundo grita e ninguém tem razão. Na verdade. O senhor mencionou aí, o senhor acredita que a gente teve talvez uma banalização dessas investigações feitas por parte do Legislativo? Sem a menor sombra de dúvida, Se você espremer lá, o caldo que sobra é muito pequeno. Vira palco de exibição. O cara mete uma bela de uma gravata, dá uma bela penteada no cabelo, passa gel, entendeu? E vai para a televisão, às vezes até para a Globo que passa, entendeu? E para outras também que passam, a Bandeirantes, a CBN, a CNN, etc. Então vira mais um palco do que qualquer outra coisa, vira mais um palco. Aqui, graças a Deus, isso não tem acontecido nessa proporção. E espero que não aconteça. Eu presido uma comissão que para mim foi oneroso concordar em presidir, porque é difícil, é delicada, mexe com companheiros, mexe com colegas. Conselho de Ética, o senhor fala, né? Conselho de Ética e Decoro. Eu espero em Deus que eu queria muito que não tivéssemos nenhum caso. Que o melhor Conselho de Ética é aquele que não tem nada para decidir, é que a casa funcionou bem. Nós já tivemos 3 casos, 2 já resolvemos, arquivamos, não entendemos que era coisa a ser discutida no Conselho de Ética, e um ainda está pendente. Mas eu quero realmente que a casa funcione bem, não vire esse palco. Na passada foi super carregada. O Carlão Pinhatari sofreu bastante com isso, a Lúcia Amari sofreu bastante com isso, mas conseguiu contornar.
não chega ao escândalo que é em Brasília. Não chega a ser um escândalo. Nunca chegou aqui em São Paulo e tomara que não chegue. E tomara que melhore ainda mais do que já vem sendo melhorado. Recentemente o senhor participou até do Conexão Paulista, né, um programa aqui da Rede Alesp, e o senhor mencionou muitos grandes nomes, né, de parlamentares que já contribuíram também aqui com as discussões aqui da Alesp. O senhor acredita que a gente tem aí talvez um movimento de recuperar grandes nomes de políticos? Como é que o senhor vê talvez esse futuro aí da política? Olha, eu mesmo presenciei aqui na casa a nossa galeria quase sempre lotada. Tinha interesse em vir assistir os trabalhos aqui. Eu até mencionei naquele programa um fato que para mim é muito marcante. Um brilhante advogado de São Paulo, Fábio Lila, cujo pai o obrigava a vir assistir sessões da Assembleia para melhorar o seu português, para aprender a falar em público, ele que pretendia ser advogado. E mandava ler o diário oficial da Assembleia. Agora não se lê mais em diário impresso. Né? Mas porque também era um ensinamento. A Assembleia era uma casa que ensinava. Eu participei em 87 da Assembleia e em 89 da Constituinte. Nós tínhamos parlamentares aqui, Nani, que você ficava embevecida ouvindo falar. Pessoas fantásticas, o Luiz Máximo, que era um promotor de justiça, o Maurício Najar de Mogi das Cruzes, o Luiz Máximo era de Jacareí, o Maurício Najar de Mogi das Cruzes, o Aloysio Nunes Ferreira, que foi ministro, que foi um grande político, deputado federal, senador, entendeu? Ele falava, parava a casa para ouvir. E a gente tinha sessões, normalmente, até 2, 3 horas da madrugada. Não só da Constituinte, não. Porque demorava tanto para aprovar um projeto que se não fizesse isso, sessão até 2 horas, 3 horas da madrugada, você demorava 2, 3 meses para votar um projeto, né? Então havia embates fantásticos. A Irundina pelo PT, Clara Ante pelo PT, José Mentor pelo PT, Edinho Araújo e tantos outros, Inocêncio Herbella. Eu vou ficar aqui 10 horas citando nomes de grandes oradores, de grandes tribunos, né? Luiz Carlos Santos e tantos outros. Fauzi Carlos, irmão do maior orador de Palanque de São Paulo, que era o irmão dele, agora me fugiu o primeiro nome. Eu sei que era Carlos também, como Fauzi, né? Mas se me voltar ainda durante a fala, eu vou falar. Tá, era o maior orador, ele era janista. Os comícios do Jânio aumentavam bastante, pelo Jânio mesmo falar daquela maneira que falava. Era uma atração, né? Mas também para ouvir o Fauzi Carlos, né? Que era era o maior orador do Brasil de Palanque. Então, isso tudo foi decaindo, foi descambando para discussão estéril, para discussão que não leva a nada, entendeu? Não é para a pessoa ir lá falar bonito. Tem excelentes deputados. E nessa legislatura, eu estou muito animado. Eu tenho visto gente, eu não quero citar nome para não ser injusto, né? Mas estou bastante animado, bastante animado. Se você me permite, eu vou citar 2 nomes. Pode, por favor. Com todo respeito a todos os outros. Mas o Guilherme Cortes é uma revelação. Sim. É do PSOL, é uma revelação. Quando ele fala, fico embevecido. E o outro é o Luca Bove, que é também do PL. Primeiro mandato, que é do PL, primeiro mandato também, entendeu? Além dos outros das gestões passadas. Então, eu acho que isso é fundamental. Adequar a Assembleia à realidade dos fatos. Limitando o tempo, fazendo a coisa andar. Você vê, lá em Brasília, em 3 dias votaram a reforma fiscal. Eu fui a Brasília e assisti uma reunião da reforma tributária que estava se fazendo. Sabe há quanto tempo? Há 35 anos. Eu fui lá, Fogaça, do Rio Grande do Sul, era o presidente. Eu me encontrei lá com o Palocci, que era membro. Eu me encontrei lá com o Edinho Araújo, que eu acabei de mencionar, que também era membro. Eles me saudaram até lá, me chamaram de ex-ministro, entendeu? A gente gosta, né?
Mas, independentemente disso, 35 anos não pode existir isso, Nani. Não existe isso o tempo. Por isso que o Brasil está ficando para trás. Bom, já até aproveitando aí que o senhor participou já há 30 e tantos anos, acompanha, qual que foi a avaliação da reforma, como ela está sendo discutida e como ela foi aprovada neste momento? Olha, com muita alegria, eu vejo que agora a coisa está andando. Eu tenho grandes discordâncias em relação ao Arthur Lira, políticas. Mas acho que ele está sendo um grande presidente da Câmara. E o Pacheco também do Senado. Acho que houve uma grande melhoria nesse sentido. Está pautando projetos. Tem que se fazer isso, tem que dar solução. Não há projeto, não há problema que possa durar 40 anos, como a reforma tributária durou. Não, isso é contra o país. Contra o país. 154 ou 174 países já fizeram essa reforma. E o Brasil está lá na rabeira, está lá na rabeira. Como nós estamos ficando na rabeira em quase tudo que é de bom. Nos aferidores de melhoria de qualidade de vida, nós estamos ficando para trás. Nos aferidores do produto interno bruto, nós estamos ficando para trás. Então, nós estamos ficando para trás no funcionamento legislativo, no aprimoramento das nossas leis. Então, eu acho que essa reforma não é a ideal, não é a perfeita, isso não existe no parlamento. Como a nossa Constituição, eu fui constituinte, presidi a comissão mais difícil, que é de sistematização, pegar 7.000 e tantas emendas, sistematizar, transformar um anteprojeto num projeto que foi discutido, então, e votado. Não é perfeita a nossa Constituição, aliás, já merece uma reforma, já foi muito emendada, precisa de uma reforma constitucional também. Mas eu acho isso, essa reforma é animadora, é difícil, é trabalhosa, não vai ser implantada de hoje para amanhã, é gradativamente, mas é um grande passo que foi dado. Parabéns a todos, e sem dúvida alguma o Haddad foi um grande lutador, e quero fazer justiça e parabenizar o grande governador Tarcísio Freitas, que, a meu ver, vai fazer um grande governo, eu acredito nele, é muito capacitado para isso, e é audacioso. Olha, muito pouca gente, Imagina, se disporia aí naquela jaula de leões, participar daquela reunião com os deputados do PL, sabendo a posição deles. O governador foi corajoso, foi bom, foi humilde. Teve a humildade de dizer, olha, eu vim aqui humildemente. Não quis impor a sua decisão, entendeu? E, enfim, eu acho que todos que colaboraram para que essa reforma saísse, era uma coisa que estava no pescoço, na garganta da gente, entendeu? Eu acho que foi um grande passo do parlamento brasileiro e do país. Já até aproveitando, então, esse elogio aí que o senhor fez para o governador Tarcísio de Freitas. Então, a avaliação agora do senhor aí, como deputado que já passou por vários governos, né, já teve essa conversa, esse diálogo com diversos governadores, é uma avaliação, por enquanto, positiva e uma expectativa também, uma esperança de que vai ser um governo bom. Muito positiva. Nani, parece até traição da minha parte, tá na moda falar de traição, né? Mas eu acho que eu tenho que ser coerente. Eu pertencia a esses governos, todos do PSDB. Eu só não participei quando fui prefeito da minha cidade, né? Mas tem muita coisa para ser reformada. 28 anos de comando foram excelentes. O saldo é positivo. Mas tem muita coisa para reformar. O funcionalismo está... Olha, a maior parte dos setores do Estado, secretarias e órgãos do governo, estão deteriorados. Eu tive ensejo numa comissão de falar para o diretor-geral da Artesp que era melhor fechar a Artesp do que funcionar como ela vem funcionando há vários anos. Entendeu? É uma calamidade. Agora, também não é culpa do presidente.
A culpa do presidente é quando ele não atende deputado, não atende prefeito, não atende ninguém, quando os seus assessores também não atendem, quando o órgão não funciona. Aí é culpa do presidente. Agora, é culpa do governo do Estado, passado, o abacaxi que deixaram para o governador Tarcísio. Ele tem que pôr ordem na casa. Tem muita coisa a ser feita. A valorização do funcionalismo. Os salários de São Paulo, em várias funções, são aberratórios, impedem que se contrate pessoas. Eu não vou falar o órgão, a instituição, mas eu estou em todos eles todo o tempo. É lamentável. Eu posso falar da minha secretaria, eu fui secretário da Agricultura, eu criei a carreira do engenheiro agrônomo que não tinha, que se chama assistente técnico agropecuário, entendeu? É triste dizer que ganha um salário que não compensa, você não consegue atrair ninguém do mercado, motivar alguém para vir fazer um concurso, entendeu? Então, eu acho que esse é um grande desafio para o governador Tarcísio, um grande desafio. Nós não podemos continuar mais com as injustiças salariais e com as coisas que nós temos. Órgãos inchados demais, órgãos com gente de menos, entendeu? Então, essa adequação, e eu sei que ele está fazendo, ele vai mandar para casa, isso vai ser difícil, entendeu? Mas eu acredito que foi bem o primeiro semestre, nós votamos o que precisávamos votar, aprovamos o que precisávamos aprovar, e estaremos aqui. O embate será natural. Por exemplo, ele tem a ideia de encaminhar um projeto que eu sei que vai ser extremamente difícil, tirar recursos da educação para encaminhar para a saúde. Não vai ser impossível, como seria se não fosse encaminhar para a saúde. Aí eu me arrisco a dizer que seria praticamente impossível, certo? Um projeto desse. Sendo para encaminhar para a saúde, já é algo discutível. Já é algo discutível. Não quero me adiantar, entendeu? Sei que está sendo preparado algo nesse sentido e sei. Também eu tinha uma prática, Nani, que eu criei como líder de governo, e quem sou eu para dar conselho ao governo atual e ao líder do governo atual, né? O meu querido amigo xerife do consumidor, o Wilson. Mas eu discutia antes dos projetos vir para cá, entendeu? E às vezes, uma vez veio um projeto para cá que era terrível, terrível. Eu não fui ouvido. Eu falei para o governador, o senhor mandou para cá um estrupício. Isso não é um projeto, isso é uma aberração, governador. Eu chamei como líder de governo esse projeto da maior burrice que eu já tinha visto no meu trabalho parlamentar. E o secretário da Fazenda, que foi a cabeça do projeto, estava presente na mesa da Assembleia, quando eu falei isso a ele. Eu falei, olhando nos olhos dele. Como é que o senhor encaminha e convence o governador de mandar um projeto desse para casa? Isso é uma aberração, isso é uma burrice. O governador até me chamou a atenção. Falou, como é que você fala que o governo foi burro? Não, eu não falei que foi o governo que foi burro. Falei que o projeto é uma burrice. Né? E se o senhor querendo, eu vou aí, a hora que o senhor quiser, o senhor me marca, chama o secretário da Fazenda e eu vou mostrar como seria fácil mandar um projeto não burro. Fácil. E fiz isso. E o governador me chamou e deu razão a mim. Falou, realmente isso é uma burrice mesmo, hein? Falou para o secretário. E foi assim. Então eu acho que esse diálogo antes, né? Veio um projeto aqui uma vez, Nani, eu era líder de governo também, para vender 1.500 imóveis do Estado. Sem nexo, sem critério, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. Pra você ter uma ideia, ia vender, você deve conhecer ali a Rua Riachuelo, o prédio do Ministério Público do Estado de São Paulo. Beleza, né? O Ministério Público ia ficar feliz. Né? Ia adorar essa história. Ia gostar muito. Tinha acabado de reformar o prédio. Bom, ia vender o ginásio do Ibirapuera,
ia vender. Nossa, cada coisa que você não pode... O aeroporto de Bauru. Nossa. Me ligaram de Bauru. É verdade que vão vender o aeroporto? Eu falei, não, quem que é louco de fazer isso? Aí eu fui ver, o louco éramos nós. Né? Então eu tive que depurar isso, nós depuramos isso, eu devolvi praticamente o projeto. O governo pediu o projeto de volta para melhorar o projeto. Então, isso é que eu acho que tem que haver. Isso é que eu acho que tem que haver da parte do governo, e está havendo. Está havendo. Melhorou um pouco no governo João Dória, melhorou mais ainda com o governo Rodrigo, mas fez besteiras também. Aquela questão de criar um aumento para os aposentados foi um tapa na cara dos aposentados do Estado de São Paulo. Eu falei, Rodrigo, você vai perder a eleição com isso daqui. Ele falou, Munhoz, essa turma não vota na gente. Eu falei, não vota? Não tem problema não votar. Mas ficar com ódio tem problema. E esse pessoal ficou com ódio, porque eles estão ganhando salário de fome, aposentadorias de fome. Porque na idade da aposentadoria, eu posso falar isso de cátedra, não sou aposentado ainda, mas na minha idade, você não pode imaginar quanto se gasta de remédio. Exame médico, eu estou disputando com o Enem, quem fez mais exame. Eu estou ali com o Enem, ó, pau e pá. Daqui a pouco eu ganho do Enem. Tanto exame que eu faço, toda hora é exame, é médico, é farmácia, é remédio. Então, isso foi uma punição aos aposentados do Estado, né? E é o pior de tudo, né? Não, porque vai, porque fica. Isso deu um desgaste político fantástico, extraordinário. Não foi por isso que ele perdeu, mas contribuiu muito. Gerou um clima horripilantemente contra ele e contra o PSDB, né? E eu vivi na carne isso. Eu sou do tempo que a turma, aí, PSDB, batia a palma, agora ela vai. Chega, fora! Chega, PSDB não, nunca mais, entendeu? Mas, então, são exemplos de coisas que têm que ser evitadas. E que, quando vem, o parlamento tinha que ter uma autonomia. Eu posso dizer de cabeça erguida, eu não me dobrei a governo algum. Eu fui presidente da Assembleia 4 anos. Eu não me dobrei a governo algum. Não consegui tudo o que queria, em todos os projetos. Mas todos os deputados que foram deputados nos 4 anos que eu fui presidente confirmam isso que eu estou falando. E é fundamental isso. E o André, eu tenho certeza que será assim. Já está sendo e será assim. Às vezes, não se pode mexer num projeto porque realmente é delicado. Vamos supor, no aumento do funcionalismo. Tem uma categoria, 2 categorias, que foram realmente, não vou forçar a expressão prejudicados, mas foram prejudicados. Mas foram prejudicados, certo? Então, se você faz isso no projeto, você acaba não votando mais nada. Todo mundo vai querer, aí você não aprova projeto algum. Mas precisa ser corrigido isso. Entendeu? Então, é importante que haja esse entendimento e que o parlamento seja respeitado e dê a sua contribuição para a melhoria dos projetos. Bom, tem algumas questões aqui que o senhor levantou com essa fala, mas eu vou falar primeiro sobre esse projeto aí que deve vir mesmo, o que a expectativa é que venha ainda esse ano, de migrar aquela porcentagem, 5% dos investimentos de educação para a saúde, que tem tudo para também ser um projeto muito polêmico. O senhor acredita que aqui ele consegue ser discutido? Qual que vai ser a recepção aqui, de acordo com o que você vê aí, até do que o senhor acredita e do que seus pares acreditam? Olha, como eu disse no início, Nani, tudo depende de como vem o projeto. Se viesse um projeto tirar da educação pura e simplesmente, eu não tenho a menor sombra de dúvida que não seria aprovado. Se vier um projeto tirar da educação para pôr na saúde, já muda radicalmente de figura. Porque, olha, você não pode imaginar como está a saúde do estado de São Paulo, que é disparadamente a melhor do Brasil. A melhor do Brasil, mas está calamitosa. Nós adiantamos muito, melhoramos muito, mas é extraordinariamente triste a situação da saúde no Brasil como um todo, né?
São Paulo é disparadamente o melhor estado em matéria de saúde, mas também está passando por momentos extraordinariamente difíceis. Então, eu não sei te dizer. E outra, a gente precisa ver como o projeto vem, certo? Mas que vai ser um projeto difícil, vai. A outra questão que o senhor levantou também foi a do partido, né? Então, como a gente disse, teve essa quebra aí de hegemonia do PSDB, que no Estado a gente vive um novo momento da política paulista. PSDB, o senhor acredita ou está tendo alguma coisa, de algum movimento do PSDB olhar, talvez refazer as estratégias para atuar novamente, para sair mais forte desse momento? Olha, nós tivemos aí uma situação privilegiada em São Paulo, porque o nosso candidato não ganhou a eleição, mas o partido fez uma aliança muito boa com o Cidadania e fez uma federação. Então, hoje, veja bem, nós somos a terceira bancada da casa, mesmo com a derrocada do PSDB a nível nacional, certo? E também em São Paulo. Nós temos 9 deputados. E com os 3 do Cidadania, nós temos 12. Então, abaixo de nós, a maior bancada tem 8. Entendeu? Então, nós estamos com 4 deputados a mais uma da quarta, da quinta e por aí vai. Então, nós temos uma representatividade ainda forte aqui em São Paulo. Agora, no restante do Brasil, é um cenário triste. O PSDB fez uma consulta a lideranças, eu fui consultado, e me perguntou a entrevistadora, em uma palavra, como você definiria o PSDB hoje? Moribundo. Está moribundo, é um partido que está morrendo, né? Acho muito difícil a recuperação do partido com o presidente sendo governador do Rio Grande do Sul. Ou ele vai ser um bom governador e um péssimo presidente do PSDB, nacional do PSDB, ou o contrário, ele vai ser um excelente presidente nacional do PSDB, um péssimo governador do Rio Grande do Sul, que ele não quer ser e nem deve querer, certo? Então, eu acho muito difícil a situação do PSDB. Acho muito difícil. Eu estou assistindo a debandada dos prefeitos, há um grande desânimo, certo? Eu vejo o MDB. Eu fui vítima da decadência do MDB. Eu fui candidato a governador de São Paulo pelo MDB, né? E o Quércia mais ainda do que eu. A decadência do PMDB foi escancarada nessa eleição. Eu fiquei em 4º lugar para governador e o Quércia ficou em, sei lá, 18º para presidente, entendeu? Eu ainda tive muito mais votos do que ele aqui em São Paulo. Ele teve 700 mil, eu tive 1.500.000, com 1.580.000, quase 1.600.000. Mas foi uma decadência. E veja que até hoje o MDB, aqui em São Paulo, ainda não se fortaleceu. No restante do Brasil, sim, ele tem mais de 50 deputados. Mas aqui ele só tem 4, e faz tempo que ele está só com 4. E foi um grande partido, o maior do Brasil disparadamente, entendeu? Então isso é lento, isso é demorado. O estrago que fizeram no PSDB, João Dória, estou falando de você, meu querido amigo. Você querendo se impor ao PSDB, olha o estrago que você provocou. É lógico que não foi só você. É lógico que não foi. Porque o PSDB se esfacelou no país inteiro. Não foi só em São Paulo que ele se esfacelou. Mas essas disputas todas provocaram esse esfacelamento e trouxeram o PSDB. O Aloysio Nunes, meu querido amigo, particular amigo e PSDBista, falou uma coisa mais forte do que a minha. Não serve para nada hoje o PSDB. Nem para ser oposição. Entendeu? Então é triste, é lamentável, mas essa é a situação. Agora, vamos fazer valer? Vamos fazer valer. O que precisar fazer valer para fortalecer o partido, eu estou disposto a fazer, eu quero fazer. Só não dou murro em ponta de faca, não aprendi a fazer isso. Bom, voltando aqui um pouquinho das discussões aqui do Estado, né? Além dessa proposta polêmica aí dos 5%, que o senhor já avaliou que depende como for elaborada, tem também a questão das privatizações, que o governo Tarcísio tem muito essa veia, né, mais forte aí das privatizações ou concessões. Então, queria a opinião do senhor e também como o senhor acredita que serão as discussões aqui na casa sobre a privatização da Sabesp. Olha, eu, quando prefeito, passei o serviço do meu município, que era modelar. Um dos melhores municípios do Brasil em matéria de saneamento é Itapira.
Quando falei que Itapira tratava esgoto há 50 anos, numa solenidade no Palácio, o Alckmin falou, você deu uma derrapada aí, faz 50 anos que Itapira trata esgoto. Eu falei, faz. Não diga. Tem cidade aqui em São Paulo que trata esgoto há 50 anos? Eu falei, tem. E só para o senhor saber, governador, de 10 anos para cá, no meu governo, em Itapira, trata 100% de esgoto. Não é tratar uma parte do esgoto, não. Só tinha um trecho da cidade com 23 casas que ainda não tratavam esgoto. No meu segundo mandato de prefeito de Itapira, eu eliminei também isso. 100% das casas de Itapira têm o seu esgoto encaminhado para uma lagoa de tratamento. E água tratada também, e tal. Então, veja, a Sabesp, eu até cheguei a passar, eu confiava, ela se agigantou demais. E ela é mastodôntica. Você já viu o elefante andar? Aqueles passos? Não é passo de tartaruga, é passo de elefante. Gigantesca e lenta. Entendeu? Essa é a Sabesp. Então, eu gostaria de ver, eu sei que está sendo estudado e bem estudado. Eu acho que o governador Tarcísio não foi. Não, vai fazer, vamos fazer, amanhã faz. Não, entendeu? Eu acompanho em várias cidades obstáculos entre a Sabesp e o município, ou o contrário, entendeu? Acompanho a vida da Sabesp, a vida inteira da Sabesp. Eu sou um sabespiano, entre aspas. Mas acho que é um assunto que merece ser discutido, sim. Não acho que ele esteja errado de discutir o assunto. Não quero adiantar o final da discussão, até porque não sei qual vai ser. Bom, a gente também tem essa possibilidade das privatizações das operações do Porto de Santos. Também aí como uma entrada muito grande, até o senhor como secretário de Agricultura pode ter aí um entendimento melhor do Porto, né, como tendo passado por esse cargo. Então, as operações do Porto de Santos, o senhor acredita que também seria uma boa, talvez, discutir e ter essa possibilidade de privatizar? Olha, aí, lá em Itapira se fala em terra de jacu, Inhambu não pia. Veja, eu não estaria apto a manifestar minha opinião. O que me assusta um pouco é acontecer com a Sabesp, ou acontecer com o Porto de Santos, o que aconteceu com a SEDAI no Rio de Janeiro. Certo? Quer dizer, privatizou, está tudo muito bonito, que maravilha, agora está privatizou, é chique, não é mais uma estatal, lenta, morosa, etc, etc, etc. Só que dobrou o preço da água, sei lá quanto, não sei. Aliás, a cidade eu vou levantar ainda hoje, mas é significativamente maior do que era. Quer dizer, nós não podemos fazer as coisas onerando mais ainda o nosso já onerado povo, entendeu, brasileiro. Então, eu acho isso. Eu não tenho uma opinião formada, confesso isso, certo? Porque sei da aflição dos agricultores, e São Paulo é um grande polo produtor agrícola, e nós somos, graças a Deus, o exportador. O agronegócio hoje é o sustentáculo do Brasil. A indústria hoje fica com ciúme, como nós ficávamos com ciúme da indústria antigamente. E eu não quero que seja muito mais do que a indústria, eu gostaria que empatasse, que a indústria fosse tão bem quanto São Paulo. Mas houve, indiscutivelmente, uma grande decadência na industrialização brasileira. E eu não quero que aconteça isso, certo? Então, o que está indo bem, a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho certeza que no Porto de Santos, ainda que se deseje privatizar, se faça com todo cuidado. Okay? Bom, até voltando aqui para as comissões aqui da casa. O senhor integra a Comissão de Habitação, Desenvolvimento e Reforma Urbana, que inclusive é uma comissão nova aqui na Lesp. O que já foi possível discutir, o que deve ser ainda trazido aqui para casa? Olha, eu acredito que essa comissão vai ser de uma importância muito grande. Um grande problema de São Paulo e do Brasil é o problema habitacional. O prefeito de Campinas, coitado, foi malhado por ter feito aquela ideia lá de 15 metros de casa, né? Realmente ele devia ter sido malhado, talvez com menos força. Eu não faria jamais isso, e nunca fiz. Eu fiz muitas casas populares, mas não dessa forma. O que eu acho que a nossa comissão pode ajudar? É em criar mais formas de resolver o problema. Não pode ficar só na CDHU, só em construção de casa e tal. Eu fiz um projeto em Itapira
chama-se Lupe, o loteamento. Bem rapidamente, procurei o proprietário. Tapira é uma cidade de subida e descida, é morro ou buraco, né? Dificilmente se acha terra plana em Tapira. E ele tinha uma terra muito boa para fazer loteamentos populares. Convenci a vender uma parte. Falei, olha, esses 15 alqueires aqui você vende. E esses outros 15 você empreende com uma condição. Você vai ter que vender os terrenos a no máximo 50% do salário mínimo. Certo? Então, era uma forma de se fazer casas populares. Quem comprasse lá ia fazer a sua casinha lá. E nesse empreendimento que a Prefeitura de Itapira fez, nós tivemos 5 modalidades. Teve uma parte das casas feitas pela CDHU, o Mauro Bragato era o secretário da Habitação e foi Itapira fazer essa inauguração. Depois fizemos um sistema de vender o lote e ele construir a sua casa. Depois fizemos um sistema, enfim, nós fizemos 5 modalidades. Era um case. Foi a primeira vez no Brasil que a Caixa Econômica Federal emprestou dinheiro para as pessoas construírem casa nos seus lotes, que ainda não estavam pagos. Foi o primeiro. A maior parte dos 5 modelos que eu implantei lá foi esse. Foram 500 lotes dos 1.000 e poucos que foram comprados pelos proprietários da Prefeitura e construídos com financiamento da Caixa Econômica Federal. Não existia e não existe mais esse financiamento. Infelizmente, devia haver. Mas, enfim, então eu defendo que essa comissão que faltava na casa discuta esses temas. Vamos para frente, vamos caminhar, vamos criar mais coisas. Só ficar nisso, a CDHU não tem condição de sozinha resolver o problema habitacional de São Paulo. E existem milhares de oportunidades. Vamos ver o que outros países do mundo estão fazendo. Aliás, vou dar uma boa notícia. O prefeito de Campinas já está aumentando as casas e está fazendo só de 42 ou de 57 metros. Ele mudou, certo? E certamente está ajudando as de 15 metros a serem ampliadas, como ele sempre ficou de fazer, e está fazendo bem feito. Mas então é isso, eu acredito muito nessa comissão e acho que ela pode ser extraordinariamente importante para um problema muito sério e grave de São Paulo, que é a questão habitacional. Inclusive até pensando, né, a comissão recebeu as vítimas, as famílias que foram atingidas lá no litoral. Isso. Como começar a atacar esse problema? Como que a Casa Legislativa aqui, como é que a LESP consegue contribuir mais ainda com essa questão? Eu acho que visitando, eu acho que tomando conhecimento, agora buscando junto aos outros estados. Eu vou abrir um parênteses para fazer um lamento aqui. Nós tínhamos uma associação no Brasil muito interessante, era a UNALE, União Nacional das Assembleias Legislativas. E ainda existe essa assembleia. A de São Paulo saiu dessa associação, porque ela realmente vinha fraquejando, virar reunião para você tomar uísque, assistir show, bater palma, fazer não sei o quê, também não interessa. Mas nós temos que fazer um intercâmbio entre os nossos estados. E quero fazer uma coisa aqui, eu vou levantar essa bandeira de novo. Eu consegui fazer, como presidente da Assembleia de São Paulo, que 15 assembleias assinassem um pedido ao Senado de dar mais poderes para a Assembleia. Senão nós ficamos aqui amarrados, só dando nome de rua, nome de viaduto. De rua não podemos ver, porque é competência municipal. Mas de viaduto, de ponte, de próprios estaduais, entendeu? Então não podemos fazer quase nada. Tudo é competência privativa da União, certo? E aqui o pouco que a gente pode, o Estado pode fazer, a competência privativa da iniciativa é do Executivo, não é da... Então a Assembleia faz o quê? Né? Então eu encaminhei isso, levei para o senador Anastasia, ele se entusiasmou porque ele foi governador, ele sabe disso, e melhorou a minha proposta, nossa, minha não, de 15, e isso sucumbiu. Ele não conseguiu levar adiante no Congresso, e nós não brigamos para isso.
Não, eu já pedi ao presidente André, e parece que São Paulo já voltou a fazer parte da Unali. Agora nós precisamos dar um puxão da orelha na presidente para oxigenar. Eu vivia uma Unali quente, efervescente, eu adorava ir nas reuniões, entendeu? A de Minas era fantástica, tinha deputados lá extraordinários. E do Nordeste também, do Sul também, tinha um gaúcho lá espetacular. Ele falava tchê, como o gaúcho fala, mas nos entendia muito bem, entendeu? Então, é isso que eu acho que precisa isso, senão nós vamos ficar aqui lamentando, chorando. Nós temos que passar do choro ao pleito. Vamos lá encaminhar uma comitiva. Presidente André, vamos lá. Vamos conversar com o presidente do Senado, vamos falar... Pacheco, não pode ficar assim, vamos mostrar ao Brasil que isso é injusto com as assembleias legislativas e prejudica cada estado da federação, não é só São Paulo, muito pelo contrário. São Paulo é o menos prejudicado, ok? Bom, a gente está caminhando aqui para o fim, mas eu não poderia deixar de falar de uma data muito especial que foi comemorada recentemente, que foi a Revolução de 1932. Eu sei que o senhor tem aí uma história relacionada, queria que contasse um pouquinho aqui para a gente. Eu queria lhe dizer o seguinte, ainda ontem eu passei na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E eu tinha um intervalo para ir do Tribunal de Contas até o Centro Paulo Souza. Então eu falei, vou aproveitar para dar uma passadinha na São Francisco. E aproveitar também para ir na igreja de Santo Antônio, comprar o pão que eles vendem lá, mas, sobretudo, rezar para Santo Antônio. E ali eu me lembrei do bordão, que é do Guilherme de Almeida, né? Quando se sente bater no peito heróica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. Isso foi o que fizeram os jovens, me arrepia todinho falar isso, os jovens da São Francisco, os 4 mártires da Revolução de 32, Martins, Miragaia, Drauzio de Camargo, o movimento MMDC passou a se chamar. Foi um movimento fantástico de um Estado que não admitia o país ficar sem Constituição. Não admitia que o então presidente Getúlio Vargas descumprisse o seu compromisso de elaborar uma Constituição para reger os destinos do país. E se levantou em armas. Então, um movimento lindo, maravilhoso. A minha mãe foi enfermeira. Cada pessoa dava de si da forma que podia para ajudar São Paulo. Um movimento histórico, um movimento fantástico, né? Épico mesmo. Então eu acho que a gente tem que cultuar esses valores do nosso querido Estado, como o Brasil tem muito também que celebrar e manter viva a chama de grandes valores do nosso país, né? A construção de Brasília, por exemplo, é um feito que precisa ser cultuado, né? Então eu fico feliz, lamentavelmente choveu no dia, isso prejudicou muitas cidades que não puderam fazer, mas lá em Itapira até hoje a gente recebia os voluntários que iam para lá, aqui de Jacareí, certo? Iam de Mongimirim, de várias cidades, nós fazíamos um evento, era um evento, um almoço para 200, 300 pessoas que vinham de fora, né? No Morro do Gravi, que é o morro onde houve os maiores combates entre os mineiros e os cariocas. Então eu vejo com muitos bons olhos a gente cultivar esse marco da história, indelével, da história de São Paulo, que é a Revolução Constitucionalista de 1932. Bom, deputado, eu agradeço então a sua presença aqui no podcast da Alesp, nossos novos estúdios, esse podcast todo repaginado. Agradeço por essa entrevista, essa conversa. Eu é que agradeço a possibilidade de ter vindo aqui e, principalmente, viver esse momento de estarmos aprimorando a nossa ligação com a população através do podcast. Muito obrigado. Bom, essa então foi a entrevista com o deputado Barros Munhoz, do PSDB, aqui no podcast da Alesp. A gente volta no próximo episódio.